como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Copa es copa, hay que ganar así o sí siempre. E hoje começa tudo. Com muito respeito, com muita vaidade, tem que ir. Lutar até o fim. Esse é o grupo. Lutar até o fim. É o que fiz a fazer história este ano. Lutar até o fim. Com muita personalidade. Mas vamos começar a ganhar. De hoje. Acostumbrar a ganhar. Este grupo se tem que acostumbrar a ganhar de amistoso, não amistoso. Ganhar. Mentalidade ganadora, vencedora. Vamos. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, né, galera? Aqui no canal Vascaíno desde sempre, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar do nosso Vasco, deixar vocês bem informados e tamo junto, né, galera? Sabadão, né? É, sabadão, né? Naquele pique, hoje é dia aí de quem gosta de dar aquele rolezinho, descansar, o pezinho pra cima, de repente aquela televisão, aquele churrasquinho, aquele almoço em família, aquele rolê, um sol para cada um em boa parte do nosso país, por que não um banho de cachoeira, um banho de mar, um casaca no coração de cada um de vocês, que Deus possa abençoar a todos nós, um ótimo sábado para nós, um ótimo domingo também, daqui a pouco, né, daqui poucas horas já é domingão também, então ótimo fim de semana e tamo junto, galera. Agora é o seguinte, eu peço para vocês aí que estão assistindo aqui o nosso canal, por algum motivo ainda não se inscreveram, é muito simples, é muito rápido e fácil, é só apertar o botãozinho inscrever-se, pronto, você já é inscrito aqui no canal Vascaíno desde sempre, é de graça, não paga nada e dá essa força pra gente, porque Vascaíno ajuda Vascaíno, ó, para o nosso canal decolar, para a gente chegar à meta aí de 8.000 inscritos. Já peço para vocês acompanharem também o nosso conteúdo até o final, galera. Eu vou estar falando aí da apresentação do atacante David, que foi apresentado hoje lá em Punta del Este, no Uruguai. Alexandre Matos já está em Punta del Este, a gente vai falar um pouco sobre isso. O meia atacante Adson chegou ontem ao Brasil, a gente vai abrir aspas aqui, né, o Adson que chegou e já falou ontem no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre a situação da patrocinadora Master, que está pegando fogo desde ontem de madrugada, essa novela aí envolvendo Estrela Bet e Vasco, tá? A Pixbet também, tem uma outra empresa aí querendo entrar na parada, a gente vai falar sobre isso. Então, acompanhe o nosso vídeo, a gente vai atualizar vocês também sobre o mercado, sobre algumas especulações e falar um pouquinho também sobre as partidas, né, de amanhã, que o Vasco entra em campo 2 vezes novamente. Então, dito isso, vamos dar início ao nosso vídeo. Meus amigos e minhas amigas, já de antemão, quero pedir perdão para vocês. Ontem eu trouxe a informação de que o Adson, né, ainda estava na França. O engraçado, eu botei o vídeo, passou 2 horas, aí o Adson foi, desembarcou aqui no Rio, né? Mas de qualquer forma, o Adson já chegou no Rio, como eu já disse. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou colocar para vocês acompanharem então a primeira entrevista de Adson aqui em solo brasileiro, já como jogador do nosso Vasco da Gama. Primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar vindo para o Vasco. Acho que todo jogador sonha em jogar em clubes grandes. E o Vasco é um clube gigante, estou muito feliz, minha família está muito feliz. Sobre essa questão física, eu acho que tinha um tempinho que eu não jogo, tem um tempinho. Estou ainda um pouco sem ritmo de jogo, mas acho que com a adaptação, com os treinamentos, isso logo muda. O Emiliano falou muito bem de você ontem na coletiva após a vitória do Vasco sobre o São Lourenço. Como é que foi então a negociação? Você chegou a conversar com a comissão técnica? Como é que se deu esse desfecho, essa negociação até a chegada do Vasco? Cara, sim, meus representantes falaram que eles tinham me procurado e recebi uma ligação também do Alexandre, me falando do projeto. Logo já gostei muito da ideia. Acho que, como eu falei, o Vasco é um time gigantesco. Acho que todo jogador sonha em jogar em clubes grandes como o Vasco, então estou muito feliz. Espero que eu possa fazer um excelente trabalho aqui e representar muito bem a torcida vascaína. Finaliza aí mandando um recado para a torcida, então, para os torcedores que te conhecem, para os torcedores que não te conhecem, enfim, manda um recado para a torcida vascaína nesse momento. Cara, tenho para falar que espero que esse ano e o tempo que eu tiver aqui seja muito abençoado. Espero que eu possa conquistar vários títulos, conquistar todos os nossos objetivos e quem sabe o meu nome entrar na história do clube tão grande, ficaria muito lisonjeado. Valeu. Show de bola, né, galera? É isso aí. Agora que vocês já acompanharam, né,
é o seguinte, já pegando gancho, falando de jogador novo, né? Então vamos, o atacante David foi apresentado hoje lá em Punta del Este pelo nosso diretor de futebol Alexandre Matos. Isso mesmo, ele já está no Uruguai, tá, gente? Ele apresentou o nosso novo atacante e também vai permanecer no Uruguai para acompanhar de perto a partida de amanhã entre Vasco da Gama e Deportivo Maldonado. Galera, o David vai utilizar a camisa de número 7. Ele afirmou novamente que é muito vascaíno, toda a família dele é vascaína. E ele também informou que o nome que vai ser escrito na camisa dele, no caso o Vasco informa, né? Durante a temporada não será David, será sim David Correia, né? Que é o sobrenome do nosso novo atacante. Então David Correia vai usar a camisa de número 7. Acompanhe aí um vídeo bem rapidinho daí dos bastidores da apresentação do David e a gente já volta. Show de bola, né, galera? David, seja bem-vindo, né? Tudo de bom pra você, que Papai do Céu te abençoe, que você arrebente com a camisa do Vasco, que aí você vai ser feliz, você vai fazer os torcedores felizes, tudo vai dar certo, a sua família inteira vai ficar feliz, né? Então é isso aí, tudo de bom pra você, boa sorte e êxito, né? Nessa sua chegada ao nosso Cruz Maltino. Gente, agora sim, falando do assunto mais quente aí, né, no dia de hoje, de bastidores. Tá falando do que, Álvaro Silva? Galera, tô falando da Estrela Bet, né? A Estrela Bet que estava fechada com o Vasco inicialmente para pagar valores aí em torno de 45 milhões de reais para o nosso Vasco por ano, para ser a nossa patrocinadora master, né? Estampando a sua logo aqui no peito, ali na parte principal da nossa camisa. Eu peço até perdão a vocês, aqui no canal eu venho fazendo campanha já há alguns dias. Já de antemão, eu quero pedir perdão a vocês, né? Eu venho fazendo anúncio aqui, eu tenho a parceria fechada com essa casa de apostas, né, galera? Só que eu também não fui informado, fui pego de surpresa. Ontem de madrugada saiu essa notícia. Já falei com o meu suporte aqui, já deixei lá a mensagem na caixa de mensagens. Estou só aguardando uma resposta para eu trazer para vocês alguma novidade em relação à Estrela Bet. Fato é que nos últimos 2 dias as negociações que estariam muito avançadas emperraram, travaram, tá, galera? Parece que alguma coisa ele não está de acordo. Algo que inicialmente teria sido conversado, parece que agora não está se encaixando, não está se enquadrando e as tratativas deram uma parada. Álvaro Silva, então a Estrela Bet não vai mais patrocinar o Vasco? Galera, de momento, essa situação da Estrela Bet patrocinar o Vasco não está descartada. Pode acontecer de nas próximas horas, próximos dias, o Vasco sacramentar aí, né, e fechar sim a parceria com a Estrela Bet. Porém, todavia, entretanto, pode acontecer exatamente ao contrário também, do Vasco não assinar com a Estrela Bet e fechar com outra patrocinadora master. Vale lembrar que atualmente o nosso clube ainda tem contrato com a PixBet, a empresa a qual o Vasco fechou o contrato no fim de 2022. Só que infelizmente, depois da PixBet passar a ser a patrocinadora master do nosso maior rival aqui no Rio de Janeiro, no Brasil na verdade, no mundo inteiro, o maior rival do Vasco é o Flamengo, e a PixBet passou a pagar aí 4 vezes mais do que ela paga para o Vasco, pagando lá para o rival, né? Algo em torno de 85 milhões de reais por ano. Isso gerou um desconforto muito grande nos bastidores do nosso clube. Como se já não bastasse essa situação, saiu uma notícia na tarde de hoje de que a PixBet estaria com os vencimentos atrasados para com o Vasco. Como assim, Álvaro Silva? O pagamento, galera. O pagamento já era para a PixBet ter depositado o pagamento do patrocínio nos cofres do Vasco. Esse pagamento estaria atrasado. Com isso, o desconforto só aumenta nos bastidores do Vasco da Gama. O Vasco busca, então, uma nova patrocinadora master paralelo a essa situação. E ao mesmo tempo, né, galera, o Vasco deve aí buscar nas próximas horas, próximos dias, uma rescisão contratual com a PixBet, onde a cláusula de contrato permite que o Vasco faça isso a custo zero. O que é isso, Álvaro Silva? Galera, já que a PixBet não colocou dinheiro na conta do Vasco no prazo, ela está em débito, ela está em atraso, o Vasco, segundo a gente apurou, segundo o Lucas Pedrosa trouxe a informação hoje à tarde, o Vasco pode sim pedir a rescisão de contrato com a PixBet sem ter que arcar com nenhum centavo de multa rescisória. Vale lembrar que saiu a notícia há alguns dias atrás que se o Vasco quisesse rescindir com a PixBet,
teria que pagar algo em torno de 4 milhões de reais. Com um atraso nos vencimentos, já que eles não vêm pagando o nosso clube, o Vasco então poderia rescindir esse contrato a custo zero, não pagar nada com a PixBet e já procurar uma outra patrocinadora master para estampar a sua logo na nossa camisa. Galera, aí dentro dessa situação, saiu agora há pouco a notícia de que a empresa Superbet, outra casa de apostas, estaria também negociando com o Vasco, né? Estaria aí em estágio de certo modo avançado, e os valores, segundo aí a gente apurou, seriam interessantes, entre aspas, para o Vasco da Gama. A gente não sabe quais valores seriam 30 milhões, 40, 50, 60 milhões, a gente não sabe em que pé está a negociação, mas fato é que a Superbet pode atravessar a parada e pode sim ser a patrocinadora master do Vasco, porém, todavia, entretanto, a Estrela Bet não está descartada, pode ser ainda também a nossa patrocinadora master, assim também como pode ser alguma outra terceira ou quarta empresa, né? O Vasco está negociando, o Vasco segue negociando, não está descartada a Estrela Bet, não está descartada a Superbet, muito pelo contrário, o Vasco negocia com ambas as casas de aposta, porém, se aparecer alguma outra empresa colocando uma proposta interessante para o clube, o Vasco vai ouvir, o Vasco vai negociar, porque hoje o Vasco tem uma gestão profissional que prioriza contratos que sejam benéficos financeiramente para o nosso clube, né? Algo que outrora nós não víamos acontecer aqui no nosso Vasco, né, galera? Outrora isso não acontecia aqui no nosso Vasco. A gente sabe que muitos contratos nebulosos aí, com valores baixos, né? Vai saber quem ganhava alguma coisa com isso, né? Enfim, fato é que hoje a gestão do nosso clube é uma gestão profissional e vai procurar fechar contrato com uma patrocinadora master, com um contrato que seja mais benéfico, financeiramente falando, para o nosso clube. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso, do patrocínio master. E o Vasco deve fechar com a Estrela Bet? Sim ou não? Eu, na minha opinião, não importa se é Estrela Bet, se é Superbet, se vai chegar uma outra empresa, se vai ser a tia Leila lá, a Leila Pereira, se vai ser o Banco do Brasil, para mim não importa. Para mim qualquer empresa que colocar o dinheiro no Vasco da Gama, dinheiro ali de certo modo, vamos dizer assim, limpo, né, que não for nada errado, colocando o dinheiro ali tudo dentro nos parâmetros legais, para mim tá ok, os valores forem aquilo que a gente espera pela grandeza do nosso clube e o engajamento da nossa torcida, para mim não importa se vai ser A, B ou C o patrocinador master do nosso clube, mas eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. Galera, vamos falar agora um pouco sobre o nosso NBB, né, o Novo Basquete Brasil. O nosso Vasco da Gama vai entrar em quadra já, na verdade já tá jogando, né, nesse momento que eu tô falando com vocês aqui. O Vasco tá enfrentando a equipe do Caxias do Sul, aqui no Rio, no ginásio de São Januário, com transmissão pela CRVG TV, aqui mesmo no YouTube, de graça. Então corre lá e assiste Vasco da Gama, R10 Score, Vasco da Gama, melhor dizendo, e Caxias do Sul pelo Novo Basquete Brasil. Agora pegando o gancho, já que eu falei do Novo Basquete Brasil, a Estrela Bet não é patrocinadora master ainda do nosso futebol, mas é sim a patrocinadora master do basquetebol, na verdade do R10 Score, Vasco da Gama, que está disputando o nosso NBB. Então é o seguinte, galera, sabadou, e olha só, não fez o seu cadastro ainda? Entra lá na Estrela Bet, faz o seu cadastro, já começa a ter chance de ganhar. Ó, se você não fez o seu cadastro ainda, você já perdeu muita chance de ganhar hoje. Tivemos várias partidas da Premier League, do campeonato inglês, da Bundesliga, né, a liga lá da Alemanha. Tivemos partidas também do campeonato italiano, está acontecendo agora nesse momento o campeonato espanhol. Enfim, vocês têm uma infinidade de chances de ganhar, não só no futebol, mas também no vôlei, no basquete, no tênis, na modalidade que você gostar de apostar. E além disso, tem também o know-how, vários jogos de cassino para você que gosta de se divertir nos joguinhos de cassino para tentar ganhar aquela grana extra. Então é o seguinte, o link está fixado aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar, faz o cadastro, faz o seu primeiro depósito e não fique de fora dessa. Já começa a ter chance de ganhar com a Estrela Bet. Gente, agora virando a chavinha, é o seguinte, hein? Como eu já falei para vocês, o nosso diretor de futebol, Alexandre Matos, está lá no Uruguai, está em Punta del Este. E essa situação dele tá no Uruguai, dele tá em Punta del Este, e ele vai acompanhar a partida entre Vasco da Gama amanhã e Maldonado, levanta um sinal de alerta. Sabe por quê, galera? Agora há pouco surgiu uma notícia aí de que o nosso Emiliano Dias, né, o filho do Ramon Dias, afirmou, né, ele confirmou o interesse do Vasco pelo atacante uruguaio Luciano Rodrigues, centroavante, cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo, finaliza muito bem de média e longa distância.
é uma joia no futebol uruguaio. O Vasco estaria negociando ali com o Liverpool do Uruguai. A pedida do clube uruguaio seria algo em torno de 12 milhões de euros, valores muito altos, mas Luciano Rodrigues, Emiliano Dias confirmou sim que o Vasco tem interesse. O Lúcio faz parte da lista de atletas que o Vasco está negociando, busca negociações, e deixou no ar, né? Vamos aguardar, torcer para um desfecho positivo nessa situação do Luciano Rodrigues. Falando em desfecho, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não teve nenhuma atualização em relação ao Gustavo Cuejar, tão quanto, né, não tivemos também nenhuma atualização em relação ao Juan Esforza. Mas ontem à noite saiu a situação de que o Vasco pode contratar ou somente Cuejar, ou só o Esforza, ou ambos os atletas. Vamos aguardar para a gente ver que tons de veracidade tem essa informação, né, galera? Se tratando desses dois volantes, mas diga-se de passagem que, se o Vasco conseguisse trazer os dois, seria perfeito para o nosso meio-campo ali. A gente, ficaria tranquilo na volância, né? Mas tratando da realidade aí, conforme a gente vê a 777 trabalhando, é mais fácil chegar aí um jogador para a volância, né? E de repente um jogador para o ataque, mas é melhor a gente aguardar antes da gente sair falando coisas aqui precipitadas, né, galera? Agora é o seguinte, mudando de assunto, o SBT Rio anunciou na noite de ontem mais uma parceria fechada com o Vasco da Gama. O SBT vai transmitir as partidas do Vasco com mando de campo do Vasco da Gama no Campeonato Carioca, tá, galera? Então tá confirmado. Agora é o seguinte, os jogos com o mando de campo do Vasco vão passar no SBT e na Cazé TV, pelo YouTube, no SBT em TV aberta, né, galera? E na TV fechada, no Premier Futebol Clube e no Sport TV, tá? E é o seguinte, o SBT já está confirmado, vai transmitir Vasco e Madureira na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, tá? Em São Januário. E aí, para não ficar nas minhas palavras, vejam então a chamada do SBT, né, que fechou com o nosso Vasco para essa partida contra o Madureira. É isso aí, galera, e não fica só por aí, viu? Saiu também a notícia de ontem à noite de que o SBT está estudando a possibilidade de transmitir a partida entre Vasco da Gama e Flamengo em rede nacional, porque em primeiro momento o SBT vai transmitir apenas o Campeonato Carioca aqui para o estado do Rio de Janeiro, mas estuda sim a possibilidade de transmitir a partida do Clássico dos Milhões, o clássico mais quente aí do nosso futebol, para o Brasil inteiro. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa situação. Álvaro Silva, o que o Vasco vai ganhar fechando com SBT, Cazé TV, Premier, Sport TV? Galera, inicialmente o Vasco não fixou nenhum valor com nenhuma dessas empresas, tá? Ou seja, o Vasco não vai receber valores fixos pela transmissão do Campeonato Carioca. Como que o Vasco vai ganhar então, Álvaro Silva? Galera, o Vasco vai ganhar com o anúncio, com o comercial, com os patrocinadores, tá? Assim como funciona aqui no YouTube, aqui no meu canal. Se você quer me ajudar, aparece um anúncio, você deixa o anúncio correr, ajuda o nosso canal a gerar receita. A mesma situação vai acontecer com o nosso Vasco no Campeonato Carioca. Por exemplo, tá assistindo o jogo do Vasco, por exemplo, agora Sampaio Corrêa e Vasco será transmitido lá pelo Band Esportes. Deu intervalo na Band Esportes, todos os patrocinadores que estão passando naquele intervalo ali estão pagando a Band Esportes, que vai dividir os valores com o nosso Vasco. A mesma coisa acontece no SBT. Tá passando o jogo do Vasco, deu intervalo, os patrocinadores que fizerem parte aí do evento na grade, né, do SBT, que no caso é o jogo do Vasco, vão estar pagando o SBT, que vai dividir os valores com o Vasco. A mesma coisa vai acontecer com o Sport TV e com o Premier. Então é dessa forma que o Vasco procura, né, gente, gerar receita com a transmissão das partidas do Campeonato Carioca. Já falando de transmissão de partidas e falando de Campeonato Carioca, o nosso Vasco da Gama entra em campo nesse domingo à noite, às 8h30 da noite, tá, gente? Isso mesmo, nosso Vasco entra em campo às 8h30 da noite, nesse domingo, contra a equipe do Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida será no estádio Alci Rezende, na cidade de Saquarema, região dos Lagos, tá, galera? Então, Sampaio Corrêa e Vasco da Gama no estádio Alci Rezende, na cidade de Saquarema, amanhã às 8h30 da noite, tá, galera? Com a transmissão da Vasco TV no YouTube e do canal Band Esportes pela TV fechada, galera. Outra partida amanhã pra gente acompanhar do nosso Vascão, né? A partida entre Sampaio Corrêa e Vasco, que é pelo Campeonato Carioca, será disputada com o nosso elenco alternativo, garotos da base e alguns jogadores do profissional, assim como já foi na última partida. E a partida contra aí o
o Deportivo Maldonado, né, o amistoso amanhã lá em Punta del Este, será disputado com o nosso elenco principal. A partida está marcada para 9h30 da noite. Então vamos lá, galera, 8h30 da noite, Sampaio Corrêa e Vasco, 9h30 da noite, Vasco e Maldonado, tá? Então dá tempo de ver o primeiro tempo no jogo no Campeonato Carioca, depois ficar trocando ali, né? Assistir o segundo tempo, o segundo tempo do Carioca e de repente assistir ali o restante, né, da partida entre Vasco e Maldonado, que será realizada lá em Punta del Este. A transmissão será a cargo da Star Plus, tá, galera? Então, Vasco e Maldonado, 9h30 da noite na Star Plus, e Sampaio Corrêa e Vasco, 8h30 da noite na Band Esportes e na Vasco TV. Então fica o registro, galera. Agora é o seguinte, Pablo Verrete está muito próximo de acertar contrato com o Vasco. Ele tem contrato até o fim dessa temporada, né, galera? Aí estava muito próximo, há poucos dias de assinar, ainda não assinou. O próprio Pablo Verrete já afirmou aí ao veículo TIC Sports lá da Argentina que está muito adiantada as tratativas e deve renovar sim o seu contrato para com o Vasco da Gama nos próximos dias, né? Ele que afirmou que não tem possibilidade dele deixar o Vasco, muito menos de ir para o futebol argentino. Ele está muito adaptado, está muito feliz, está feliz que a torcida do Vasco abraçou ele de uma maneira aí que ele nunca tinha visto. A família dele está adorando aí morar no Rio de Janeiro, então tá tudo certo. O Verrete quer ficar no Vasco, o Vasco quer que o Verrete fique. As tratativas já estão bastante adiantadas, então vamos aguardar para a gente ver o desfecho dessa situação, como serão os moldes, né, do novo contrato do nosso centroavante El Pirata, Pablo Verrete. Gente, é o seguinte, se tratando agora de Luca Orediano, né, o nosso meia atacante ponta direita ali, meia direita na verdade, né, argentino, é o seguinte, ontem eu trouxe a notícia para vocês que o Boca Juniors da Argentina e o Cincinnati dos Estados Unidos estariam interessados na contratação do atleta. Fato é que esse interesse ainda existe, mas de momento não saiu mais nada, né? Mas aí ontem à noite também saiu outra informação de que o Independiente lá do futebol argentino estaria interessado na contratação de Luca Orediano. Hoje pela manhã o presidente do clube veio a público e afirmou: são só rumores. Então, segundo o presidente do Independiente, é tudo rumores, é tudo cavadinha, não tem até o momento, né, nada em oficial do Independiente para Luca Orediano. Agora um outro clube que também está interessado, galera, tá chovendo clube atrás do Orediano, né? Só ele que não quer jogar no Vasco, é impressionante. O Talleres da Argentina saiu a notícia que estaria interessado em Orediano. Aí o Andrés Fassi foi procurado ali por alguns veículos esportivos e o próprio presidente do Talleres teria afirmado, tá, galera? Eu vou até abrir aspas para o Andrés Fassi, tá? Olha só, ele afirmou, deixa eu ver, sempre o quisemos. Grande pessoa e grande jogador. Aí ele foi perguntado, né, se já existe alguma negociação do Talleres e o Vasco pelo meio atacante Orediano. Aí ele falou: isso fica entre os clubes, ou seja, ainda deixou no ar, né? Se tiver negociando, tá em off. Se não tiver, deu a entender que tá. Enfim, fato é que o Talleres está interessado em Luca Orediano. Agora vamos levantar uma bola aqui, galera. O Vasco não está sempre interessado em jogadores do Talleres? Volante, atacante, ponta direita, ponta esquerda. O Vasco não está sempre lá tentando negociar algum jogador ou outro com o Talleres. O presidente lá, o Andrés Fassi, falou que é doido para contratar o Orediano. Falou que já não é de hoje que o Talleres tem interesse em contratar o jogador. Então por que não, de repentemente, o Talleres compra o Orediano aí, dá um dinheiro de entrada, de repente faz uma composição devolvendo algum outro jogador que de repente já é do interesse do Vasco. Por que não? Pode ser uma boa também, né? Porque o cara não quer jogar aqui no Vasco, não quer ficar no Brasil. Aí pra gente não levar prejuízo, ficar pagando o salário de um cara que não quer vestir a nossa camisa, que não tem vontade de morar no nosso país, a gente vai ter que vender ele. Só que vender barato também, a gente pode tomar um prejuízo violento. Com isso, né, com esse interesse real do Talleres por Luca Orediano, o nosso Vasco poderia, de repente, aí, formar uma composição financeira com o Talleres, de repente o Orediano ir, algum jogador chegar e o Talleres ainda pagar mais um valor ainda, né? Enfim, vamos aguardar. Fato é que essa informação que a gente obteve. Galera, então, de momento que eu tinha para falar para vocês é isso, né, galera? A gente falou aí, então, do Adson, que já chegou no Brasil. A gente falou também da patrocinadora Master do Vasco, que pode ter melado a Estrela Bet ou não, a gente vai ter que aguardar. Falamos também da apresentação do David, falamos dos dois jogos do Vasco amanhã,
domingão. Falamos sobre o SBT que fechou parceria com o Vasco. Falamos sobre Luca Orediano, Lúcio Rodrigues, Verrete, Cuejá e Esforza. Então é isso que eu tinha para falar para vocês nesse sabadão. Um casaco para cada um de vocês. Tamo junto e vou pedir mais uma vez, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa forcinha, deixa o like também que ajuda muito a gente chegar lá. Valeu, família? Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!